Fala amigos do canal. Seguidores do esporte mais amado do Brasil. Hoje a gente vai muito além das quatro linhas. Vamos revelar como está desenhado o mapa do Brasileirão Série A 2026. A temporada de 2026 do Campeonato Brasileiro está prestes a começar, mas não se engane, o cenário é completamente novo. Não estamos falando apenas de novos craques ou táticas, mas de algo mais profundo. O mapa da bola no Brasil foi redesenhado por um terremoto clubístico, alterando a representatividade de regiões inteiras. Prepare-se para desvendar a geografia da principal competição do futebol brasileiro. Então já se ajeita aí para ver um novo mapa da bola. O Brasileirão Série A 2026 promete ser desafiador e geograficamente interessante. Com 20 clubes distribuídos por um país gigantesco e cheio de contrastes. Algumas regiões continuam sendo potências tradicionais, enquanto outras começam a ganhar espaço e relevância. Esse campeonato vai forçar os clubes a repensarem estratégias táticas, logísticas e de marketing. Quando falamos de força regional, o Sudeste segue como grande centro gravitacional do futebol brasileiro. São Paulo lidera com 6 clubes, e Rio de Janeiro com seus 4 representantes continua com forte presença. Sudeste conta ainda com 2 grandes mineiros. O Sul com 5 representantes também se destaca com estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Juntas, as regiões Sudeste e Sul concentram 17 dos 20 times da Série A, evidenciando uma concentração de poder sem precedentes no eixo Sul-Sudeste do país. O Nordeste perde força e representantes. A região foi a que mais perdeu times na transição para a temporada de 2026, sofrendo uma redução drástica em sua presença na Série A. Com os rebaixamentos de Sport, Ceará e Fortaleza, o número de representantes nordestinos caiu de um recorde de 5 para apenas 2, Bahia e Vitória. Esse esvaziamento representa um golpe sísmico para uma das torcidas mais engajadas do país. Finalmente a espera acabou. Depois de um hiato de 21 anos, a região norte volta a ter um representante na elite do futebol brasileiro com a ascensão do Remo. A última vez que um clube da região disputou a Série A foi em 2005, com o rival Paysandu. O retorno é um marco para a diversidade regional do campeonato. Para os milhões de torcedores apaixonados do Norte, significa mais do que apenas jogos na primeira divisão. É a chance de ver sua cultura e sua paixão representadas no palco principal do esporte nacional. Pelo segundo ano consecutivo, um vasto território do país ficará de fora da festa. Assim como em 2025, o Centro-Oeste não terá nenhum time na elite do futebol brasileiro em 2026, um apagão futebolístico que isola milhões de torcedores. A ausência se torna ainda mais sentida quando lembramos que clubes como Goiás e Atlético Goianiense chegaram a brigar pelo acesso até as últimas rodadas da Série B, mas não conseguiram a vaga. A falta de representantes do Centro-Oeste levanta questões sobre o equilíbrio e a representatividade nacional do nosso campeonato. O Brasileirão de 2026 se apresenta como um campeonato de extremos, geograficamente mais concentrado no eixo sul-sudeste do que nunca, mas, paradoxalmente, com a volta de uma região ausente há 2 décadas. Essa diversidade regional influencia diretamente o fluxo de patrocínios, a distribuição de transmissões e até o impacto cultural do campeonato. Agora, vamos falar de um ponto que pouca gente considera, mas que pesa, e muito: logística. Viajar pelo Brasil não é brincadeira. São milhares de quilômetros, mudanças de clima, fuso horário, conexões, desgaste físico e financeiro. Os clubes gastam milhões por temporada só com deslocamentos, hospedagem e alimentação. E isso afeta diretamente o desempenho dos atletas. Quanto mais longas as viagens, maior o impacto na recuperação, no planejamento e até na preparação tática. Fica o questionando como clubes com menos recursos se preparam para essa maratona. A geografia do Brasileirão também mexe com o bolso e com o marketing. Cada região representa um público diferente, com hábitos, culturas e interesses próprios. A presença de clubes em diferentes regiões significa públicos diversos, oportunidades para patrocínios regionais e nacionais, e necessidade de estratégias digitais altamente segmentadas. Clubes de regiões menos representadas podem se tornar embaixadores de suas áreas, atraindo novos fãs e investimentos. Para os clubes do Sudeste, onde a concorrência é enorme, a competição por atenção e patrocínio é ainda mais acirrada. Então é isso, pessoal. O Brasileirão Série A 2026 não é só um campeonato, é um retrato vivo da geografia, da economia e da cultura do nosso país. O Brasileirão Série A 2026 vai testar os clubes não só dentro de campo, mas também em suas capacidades logísticas, financeiras e de marketing. Entender esse mapa é essencial para prever tendências, analisar desempenho e até arriscar um palpite para o campeão. Agora eu quero saber de vocês.
Qual região chega mais forte em 2026? E quem leva o título? Comenta aí. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com aquele amigo que ama futebol e marketing esportivo. Até a próxima!